Sandrinha aqui dá um play. Shalom, shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. Como vocês estão? Vai entrando aí, vai chegando. Se vocês estivessem aqui, vocês estavam acabando de dar risada aqui da produção. A produção aqui, ó, tá ficando tão lindo. Vocês precisavam vir aqui pra ver. Semana que vem. Podem vir. Semana que vem. E por que tu falou assim baixinho? Semana que vem pode vir, que tá tudo pronto. É isso, produção? Shalom, shalom. Hoje nós temos uma produção nova aqui hoje, fazendo companhia, uma loura gata. Faz assim, ó. Assim, ó, bota a cabeça assim. Aqui, assim, aí, ó. Faz assim, aí, ó. Aí a produção nova aí. Hoje Cris veio aqui ajudar a gente na produção. E aí, como vocês estão? Oi, Cris, apareceu aqui a pontinha, tá vendo? Deixa eu ver aqui quem já chegou aqui, quem entrou. Val Monteiro, Hair Design. Oração Cerveca, alguém entrou com o bichalinho da oração, da live. Anne Estúdio, Ivana Vitório, Val Monteiro, Júlio Martins, Jaque Araújo, Ana Efigênia, Mary Leite Silva, Angélica Santos Pereira. Shalom, Ana. Gente, eu tô com saudade de vocês. Eu tenho acho que 15 dias que eu vi o povo, porque da última live pra cá eu fiz um bocado de coisa. Fui pra 3 eventos, eu acho, né? 3 eventos. É o que, Alexandra? Tá com cara de mãe da década de 20. Falou. Angélica disse que eu tô com cara de mãe da década de 20. Agora que vicia, deve ser que vivia, né? Que vivia arrumada. Olha pra isso. Dani, saudade de tudo, Dani, nunca mais te vi. Julie, Shalom, Dani, Lilian, que bom que vocês estão por aqui. Semana passada eu tive que fazer a live, semana retrasada eu fiz a live, no outro dia eu viajei para um congresso em Salvador. Aí fiquei em Salvador até domingo, não foi? Sábado, domingo, sei lá, não me lembro mais. Aí depois viajei novamente, tanto que fiz a live fora de feira na semana passada. E quando eu cheguei em feira, participei de outro evento e aí não vi o povo aqui, não sei como é que o povo tá. Tô sem celular ainda, tô sem WhatsApp. Meu WhatsApp tá preso no telefone e eu não pude ir ainda na assistência técnica para resolver o problema. Eu acho que eu vou amanhã à tarde para ver. A Angélica disse que tá me elogiando, que não é crítica não, mas eu me senti elogiada. Alguém achou que foi crítica? Da década de 20, aquela mulher que só dava assim na televisão, né, Angela? Tudo montada, como diz os outros, montada. Simone Gomes, seja bem-vinda. Que massa, Gel, que massa. Passei um tempinho aqui pra ver se eu botava o cabelo no lugar, mas daqui a pouco o cabelo cai de novo. E aí, povos e povas, como vocês estão? Fala aí pra mim, quem assistiu a minha live Pocket sem produção da semana passada? Quem assistiu a live da semana passada? Tem alguém aí presente que tá aqui, que possa dizer aí que assistiu ou não? Você assistiu, Cris? Assistiu, né? Foi? Não? Eita, Cris. Ah, sim. Pode falar que tá doente. Ela está doente. Sim, Cris tá saindo do bronquite, né, Cris? 50 dias de bronquite, mas Deus já curou. Se tratou em nome de Jesus. E a produção assistiu? Assistiu, produção? Oh, sim, mas depois, produção. Sim, assistiu, produção, depois? Estão brigando aqui comigo, que eu tô perguntando se elas assistiram. Na semana passada, nós falamos a respeito de isolamento. Eu tratei isolamento semana passada, muito rapidamente, porque na continuação de filhos adultos de famílias disfuncionais, a gente vai tratar também hoje um pouquinho sobre isolamento e lá na frente
eu quero introduzir com vocês um diálogo sobre rejeição, raiz de rejeição. E aí, por conta disso, eu já vou introduzindo alguns elementos bíblicos, obviamente, né, sempre elementos bíblicos, sobre os assuntos em que a gente vai tratar. E aí, eu anotei umas coisas aqui, eu não sei se estou ainda meditando neles, enfim, estou ainda maturando, para a gente conversar um pouco sobre alguns elementos. Mas uma coisa falou muito fortemente quando eu tratei com vocês a semana passada a respeito de com quem você anda, né? Se você anda com o isolamento ou se você anda com o relacionamento. Lembram disso? Lembram disso, povo aí, povo de Deus? Foi, Ana, você estava presente. Eu sei que foi uma live num horário ruim, foi uma live às 5 e pouca da tarde, né? Mas eu não tinha outro horário para fazer, porque logo depois eu ia participar de um outro momento, de uma outra atividade. E aí não tinha realmente como fazer em outro momento, aí preferi fazer do que não fazer. E aí, por conta desse lugar, a gente, na semana passada, nós falamos um pouco sobre essa coisa do isolamento. Pegamos o versículo, que inclusive foi o versículo do meu... Fui eu que risquei a cadeira de caneta? Pensei que tinha sido eu. E foi inclusive o versículo do meu convite de casamento. Meu Deus, esse ano eu faço 20 alguma coisa, né? Hã? 30 ainda não. De 90 e quanto? Eu casei em 95. Esse ano eu faço 27, né? Não? 27 anos de casamento. E foi o versículo que eu coloquei no meu convite de casamento, feito pela Clínica dos Livros. Convite feito há 27 anos. E aí eu botei Eclesiastes 4, botei esse versículo lá. E na semana passada a gente trouxe esse versículo para um diálogo de é melhor serem dois do que um, que tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Se estiver sentindo frio, o outro aquece. E se alguém se levantar contra ele, os dois lhe resistirão. E aí o cordão de 3 obras não se quebra com facilidade. Obviamente que esse não é todo o versículo, eu estou só sinalizando para a gente retomar o que nós falamos na semana passada. E é muito importante que a gente entenda este lugar. E aí, no relacionamento, eu entendo que o relacionamento e restauração o RIA e os processos de restauração, eles falam de restauração, inclusive nos relacionamentos. E a gente sempre trabalha 3 níveis de relacionamento, né, gente? Então, só para a gente ir trazendo de volta elementos que nós já falamos. 3 níveis de relacionamento. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo e o meu relacionamento com o próximo. Inclusive, quando Jesus é interpelado e diz assim, qual é o principal mandamento? E ele resume toda a lei em 2 mandamentos, trazendo de volta, inclusive, aquilo que é dito no Antigo Testamento, os versículos verotestamentários, ele traz para o Novo Testamento, ele fala desses 3 níveis de relacionamento. Amar ao Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, etc, etc, etc. E amará o próximo como a ti mesmo. Então, naqueles 2 mandamentos, ele traz para nosso dia de hoje a restauração nesses 3 níveis, né? Nesses 3 níveis de pessoa. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com o próximo. E aí eu trouxe aquele lugar na semana passada para que a gente conversasse um pouco sobre este comportamento, né? Lugares em que a gente se isola, lugares que a gente anda com o isolamento. E o texto de Eclesiastes 4, embora eu tenha usado no meu casamento, e outras pessoas também usem nos seus casamentos, não é um texto que se refere a relacionamento romântico, relacionamento entre um homem e mulher. Não é um texto que fala exclusivamente sobre isso. É um texto que fala sobre relacionamentos de uma maneira geral. E aquilo ali para mim foi muito forte, aquele texto para mim é muito forte, porque aquele texto fala da necessidade mesmo de andar com o outro. E aí eu fiquei meditando em alguns lugares de semana passada para cá. E sabe uma conclusão que eu cheguei? Não sei se você vai compreender, né? Não sei se vocês...
Não sei se eu vou ser clara, porque como eu disse, Deus ainda está mexendo em mim. Uma frase que ecoou muito forte em mim assim, é que eu nunca vou ser perfeito o suficiente. Eu nunca vou ser boa o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente. Você nunca vai ser forte o suficiente. Você nunca vai ser, sei lá, animado o suficiente para andar sozinho. Nunca seremos bons o suficiente para andarmos sós, né? Plural, sós. Entende, Cris? O que é que eu tô falando? Que só quem é muito bom pode andar só. Pra mim ninguém pode andar só. Isso! Mas entende o que eu tô falando? Se eu nunca vou precisar de força mútua, se eu nunca vou precisar de ânimo mútuo, se eu nunca vou precisar de esforço mútuo, não é isso que foi que a gente falou na semana passada? Então se eu nunca vou precisar, eu vou me aquecer só, eu vou me animar só, eu vou trabalhar só, a minha força é suficiente, então se eu for bom o suficiente para andar sozinho, beleza. Aí, o que é que a gente chega à conclusão? De que eu nunca vou ser bom o suficiente para andar só. Nunca serei bom o suficiente para andar só. E aí eu pedi para que você fizesse uma... Cadê onde foi, Jaque? Tá aqui, né? Aí eu pedi para que... Oi? Essa foi da passada. Isso que eu tô falando aqui da passada. Da passada, daí. Ah, sim. Desculpa. Pensei que era da passada. E aí na semana passada, eu pedi para que vocês... Buscassem alguém. Vocês primeiro fizessem uma avaliação num nível de relacionamento, um nível pessoal. Com quem você anda, se você anda com isolamento ou se você anda com relacionamento. Quais eram os lugares da sua vida que você se isolava, não foi assim? Quem foi que fez isso? Alguém aí, sinaliza pra mim aí no chat, gente. Eu hoje tô sozinho, o povo só tá... Entrou. Entrou Paula Carlucci, Jack Ruios, Gláucia Miranda. Shalom, Gláucia! Estamos falando com você. Juliano 6089. Júlio. É Júlio, né? Dilara, Suane, Maria Madalena Madazinha, Joeli, Elane, Liz, Daiane, Rose Cardoso, Moni, Julia Iris, Tiara Mascarinhas, Maria Leia Silva Souza de Oliveira, ela quer colocar o nome todinho, só para todo mundo ver como ela é grande. Rose Cleide, é isso? Lima do Nascimento, Irlinha, saudade de tu. Marinilda, Carla Leite, Sara Ribeiro, Merielle, Conceição Soares, o povo foi entrando aqui, chegando. E aí, menina, esse negócio tá iluminado mesmo, essa luz aqui, papai. Como a câmera tá. Gente, cheguei aqui, é luz pra tudo quanto é canto, você não pode nem imaginar como é que tá iluminado essa sala. Tá dando pra ver até as rugas, as manchas. Agora a gente é um estúdio. Não, você acabou de rir. Quem de vocês fez essa reflexão? Vai aí, fala aí comigo. Alguém aqui do chat sumiu. Alguém aqui fez essa reflexão? Você anda com isolamento ou você anda com o relacionamento? Você conseguiu identificar qual é a área da sua vida que você tem se isolado? Porque às vezes a gente não se isola de vez, né? Tem gente que se isola mesmo, que tem um comportamento de isolamento. Mas tem gente que às vezes se isola numa área, naquela área não permite que ninguém entre, naquela área não compartilha relacionamento com ninguém, não expressa a necessidade do esforço, né, da ajuda do outro, não expressa a necessidade do ânimo do outro, não expressa a necessidade da força do outro, não é isso? Do apoio do outro. Lembra que foram essas coisas que a gente falou? Estímulo, apoio, esforço e força. E aí, qual é a área em que você acha que tem que andar sozinho? Qual a área em que você acha que você tem que andar sozinho? Qual é a área em que você acha que você não precisa de ninguém? Ou até acha que precisa, mas não busca, não quer. E aí, povo? Alguém? Hoje ninguém quer conversar comigo.
Dani, você que entrou aí agora, Dani, me ajude, conversa comigo. Júlia Joias está aqui, Larissa Veloso está aqui, Lolo Charmosa está aqui, Poli Martins está aqui. Alguém, conversa comigo. Manhã tá aí? Ó, Manhã. Manhã tá aqui. Tamara Matos, Vi Bastos, Laico Menezes, será que é assim que fala? E aí eu pedi para que você pensasse primeiro na atividade da semana passada, que você pensasse primeiro em você. Os lugares em que você não se nega ao relacionamento, foge do relacionamento, se isola, não foi isso? Primeiro eu pedi para que você pensasse em você. Mas, depois do relacionamento consigo, né? Inclusive também você pode pensar no relacionamento com Deus. Eu pedi para que vocês procurassem ao longo da semana. Pensaram que eu tinha esquecido da atividade, mas não. Procurarem alguém ao longo da semana que precisasse da sua força, que precisasse do seu ânimo, que precisasse do seu apoio e precisasse do seu trabalho. Não necessariamente precisasse ser uma pessoa só, que precisasse dos 4. Você podia assim, fulano, João, precisa do meu apoio. Maria, precisa do meu ânimo. Antônio, precisa do meu trabalho. E, sei lá, o nome agora, Cris, precisa da minha força. Lembra que eu pedi para que você fizesse isso? Alguém fez isso? Olha, a Maria Leda está aqui. Sim, estou aqui. Ninguém percebeu com um nomezão grande desse. Ana Paula Fagundes, Suzane Menezes, Maria Léa Silva, Souza Ribeiro. E aí, gente? E aí? Alguém fez essa atividade? Ninguém fez essa atividade. Hã? Pode falar não? O que foi, produção? Ela falou o quê? Pode falar. Quem você deu apoio essa semana? Você achou alguém que você dê apoio? Foi. Apoio, ânimo, trabalho ou força? Apoio e força. Apoio e força. Então essa semana você... Era uma situação que a pessoa estava passando, que eu também já vivi. Mas dentro do processo do discipulado. Foi aqui eu tenho que entrar. Ok. Então apoio e força você doou o seu apoio e doou a sua força para alguém que precisava. E você, produção? Eu já faço isso. Já faz todo dia. Ela já faz isso todo dia. E ama. Dá apoio e força. Humilde. E a humildade parou em você e ficou. Né? Mas é verdade, porque quando eu preciso, eu sempre tenho alguém que Sim. faz isso. Então É tão bom, eu falei sobre isso na semana passada, é tão bom quando você precisa de apoio e encontra, é tão bom quando você precisa de força e encontra. E aí, eu tava meditando um pouco, ó, Ana Paula Fagundes, ó, tá falando, Jaque, tô aqui. Tá vendo, Jaque? Que eu falei um negócio com ela, ela me deu de no WhatsApp, tá respondendo aí? Foi, respondeu a Deusa de WhatsApp. E aí, eu tô meditando um pouco, dá pra perceber, inclusive, pelas ministrações das últimas terças, eu tô meditando um pouco, revisitando a história de Moisés. E nessa revisitação da história de Moisés, eu ainda, talvez lá na frente eu fale um pouco sobre Moisés. Alguns lugares em Moisés me chamaram bastante a atenção. O primeiro lugar de Moisés que me chamou a atenção, dentro do contexto de restauração que eu queria trazer para vocês hoje de noite, é a dor que o fracasso promove quando você tenta acertar. Quando Moisés havia sido chamado para ser libertador. Ele sabia que ele havia sido salvo das águas e que havia sido colocado na casa do príncipe, né, no principado, na casa do governo de Faraó, porque ele havia sido levantado como libertador. Ele tinha consciência da sua missão. Pensa comigo um pouco. Eu queria, como eu disse, esse lugar ainda está sendo construído dentro de mim, mas eu queria conversar um pouco com vocês, embora vocês não estejam me dando ousadia aqui.
E aí Moisés sabia qual era o lugar dele. Mas pensa comigo, ó, na hora em que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele, sabendo que a sua missão era salvar e libertar o povo hebreu, o que é que ele faz? Ele vai e mata o egípcio. Vamos botar assim, ó, ele estava com as melhores das intenções. Ele queria acertar. Mas ele, na tentativa de acertar, o seu interior o leva ao fracasso. Então, como uma pessoa, eu queria que você pensasse isso aqui agora, como uma pessoa reage ao fracasso quando faz tudo para acertar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, produção. Como é difícil você, tentando acertar, fazendo tudo direito para acertar, e se ver de cara com o fracasso, de cara com a rejeição, de cara com a crítica, de cara com a negativa, de cara com, né, não vá para lá que você não nos representa. Porque naquele momento ninguém o acolheu, nem os egípcios nem os hebreus. E aí Moisés se vê assim, alguém errou quando definiu meu destino, vamos dizer assim. Eu não sou a pessoa certa para libertar os hebreus. Havia uma perseguição por parte dos egípcios na vida de Moisés e havia uma negativa dos hebreus para o papel de libertador que ele teria. Estão comigo? Quem acolhe Moisés no momento do fracasso? Quem acolheu Moisés na hora do fracasso? Ninguém acolhe Moisés na hora do fracasso. Nem os egípcios acolheram Moisés na hora do fracasso, nem os hebreus acolheram Moisés na hora do fracasso. E aí a fuga se torna o refúgio de quem não acha acolhimento. Vocês estão entendendo depois da live da semana passada porque eu estou falando disso hoje, né? Porque você pode estar num lugar de isolamento porque você não se sente acolhido, não se sente acolhida, e aí usa a fuga como lugar de refúgio. Você se refugia na fuga por não se sentir acolhido, e aí se isola. E pior dos piores ele foge porque ele enfrenta a dor da negativa no momento do fracasso. Então pode ser que você seja uma pessoa que esteja vivendo um determinado fracasso pessoal, um fracasso profissional, um fracasso relacional, um fracasso financeiro. E no momento do seu fracasso, e foi um fracasso na tentativa de acertar, né? Um investimento mal feito, uma escolha mal feita, uma decisão mal tomada. E aí na tentativa de acertar você errou. E esse erro te leva ao fracasso. E no fracasso ninguém te acolhe. Qual é o teu refúgio? A fuga. Oi, Mari, eu sou Mara, amiga de Gal. Seja bem-vinda, moro em Poções. Que bom, que bom. Seja bem-vinda, Mari. Nilda chegou. Cheiro, Nilda, breve estaremos juntas. Jéssica Biomédica tá aqui. Sejam bem-vindas, Tati Amorim, Nayane Nani NSC, Carol, Isis chegou por aí, Dai Souza também já chegou, Thay Bastos. Então, nós estamos falando hoje um pouco, né, dando continuidade um pouco com quem você anda, com isolamento ou com relacionamento. E nesse lugar de isolamento, de relacionamento, eu estou conversando um pouco com vocês sobre a situação de Moisés, na tentativa de cumprir seu propósito, na tentativa de cumprir sua missão, por conta de todas as questões que nós vamos tratar aqui agora nesse momento, o levam a uma decisão ruim, a uma ação ruim e o levam ao fracasso. No seu fracasso,
Ele não é acolhido nem pelos egípcios, nem pelos hebreus. E aí se refugia na fuga. A fuga se torna o refúgio de quem não é acolhido. E aí eu quero que você pense comigo em 2 níveis. Eu quero que você pense comigo, será que você está fugindo de um lugar de não acolhimento? Ou será que você está negando acolhimento a alguém que fracassou? Percebem que são 2 níveis diferentes? Você pode ser um lugar de refúgio de alguém que fracassou. Assim como você pode encontrar, no que a gente falou na semana passada, no esforço mútuo, no ânimo mútuo, no apoio mútuo ou na força mútua, um lugar de refúgio no momento do fracasso. No momento do fracasso, como você age e como você reage? No momento do seu fracasso, na hora em que você fracassa, na hora em que você erra, na hora em que você perde, na hora em que você se frustra, na hora em que as coisas não estão ajustadas, não estão andando como deveriam andar, quando no final das contas não dá certo como deveria dar. Como você reage diante do seu fracasso? Mas eu também gostaria de que você pensasse como você reage diante do fracasso do outro. Diante do fracasso do outro, como você reage? Você é aquele que incita o outro a fugir, a se refugiar na fuga, ou você é um lugar de abrigo para o outro no momento do fracasso? Raíssa Souza falou aqui no YouTube: difícil aceitar apoio, sou mais de acolher. Raíssa está aí no YouTube, né? E falou que ela é mais de acolher do que de aceitar apoio. E aí, Raíssa, eu não sei se você assistiu a live da semana passada. Na live da semana passada, eu falei um pouco sobre esse lugar. E às vezes a gente não conseguir aceitar o apoio, porque são lugares em que a gente se isolou. A gente se isola nas 2 vias. Eu me isolo de você, eu me isolo do outro, mas eu também não quero compartilhar, quero que o outro se isole, eu deixo o outro isolado. Então existem esses 2 níveis. Então, às vezes eu respondo em lugares de dor pessoal, eu respondo me isolando. Mas às vezes em lugares de dor pessoal eu respondo isolando o outro. São lugares distintos, não sei se dá para perceber, Raíssa. São lugares bem distintos. E geralmente lugares em que eu me isolo são lugares de dor. E aí a gente volta e conversa a semana passada com o que a gente está falando aqui hoje. O que foi que Moisés fez? Moisés foi para a terra de ninguém. Moisés foi para a terra de ninguém. Moisés buscou isolamento. Porque no lugar do fracasso a gente busca isolamento. No lugar da dor, no lugar onde fomos marcados, no lugar onde fomos frustrados, nós buscamos isolamento. Então, se há um lugar dentro de você em que você busca isolamento, que você tem dificuldade de ter relacionamento, volto a dizer, semana passada eu comecei dizendo, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Foi o primeiro lugar que nós começamos na semana passada, é melhor. A Bíblia diz é melhor. Se a Bíblia diz é melhor, então é melhor. Se a Bíblia diz que é melhor, então é melhor. E aí eu convido não apenas a Raíssa, mas todo mundo aqui que está com a gente nesse lugar, para que a gente pense um pouco nesses 2 níveis. Eu isolo o outro porque eu me isolo porque. Então, nos lugares onde eu busco o meu isolamento pessoal, eu vou para a terra de ninguém, que é o que a gente vê em Moisés. Moisés vai para a terra de ninguém, busca a fuga na terra de ninguém. De ninguém. De ninguém. E às vezes, Raíssa, Júlia e outras, às vezes a gente busca ajudar o outro, ajudar o outro, até para suprir carências pessoais ou cobrir carências pessoais, carências emocionais pessoais. Inclusive, nós falamos aqui na 6ª característica de filhos adultos de famílias disfuncionais. Nós falamos sobre pessoas que têm aquela coisa de confundir amor com piedade, de buscar vítimas para que possam ajudar. E às vezes esse lugar pode ser uma característica
de filhos adultos de famílias disfuncionais. Entende o que eu estou dizendo? Então você, para suprir aquele lugar seu, né? Você dá ajuda demais. Não tô criticando quem apoia o outro, entendem, né? Mas tudo tem que ser pela motivação correta. A gente tem aprendido isso, que não adianta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa pela motivação correta. Às vezes a gente faz a coisa certa pela motivação equivocada. E aí é nesse lugar que tem. Porque se eu tenho facilidade em ajudar, eu também deveria ter facilidade em receber, porque a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Então eu não posso cortar o fluxo. A gente tem aprendido no RIA a respeito dos fluxos, né? Eu ensino isso no retiro. É o fluxo. No momento em que eu libero o fluxo de dar, eu também vou liberar o fluxo de receber. E por que eu libero o fluxo de dar e não posso liberar o fluxo de receber? Em que medida eu vou me sentir tão frágil, tão pequena, tão diminuta, tão que eu não posso receber? Quem recebe também demonstra maturidade emocional. E o texto de Eclesiastes diz isso, um cordão de 3 dobras. Então tem que ter a ida e a vinda, não pode ter só a ida. E nem pode ter só a vinda. Então teremos personalidades emocionalmente disfuncionais se eu só quiser receber. E teremos uma personalidade emocionalmente disfuncional se eu só quiser dar. Porque o relacionamento tem que ser dar e receber. Entende? E é esse lugar aqui agora que a gente está falando de Moisés. Moisés não se sentindo acolhido, não se sentindo aceito. O que é que ele fez? Buscou a fuga como lugar de refúgio. Como lugar de descanso. Tem gente que acha que isolamento significa descanso. Eu queria sumir, desaparecer para ter 1 minuto de paz. Que foi, produção? Falou isso, foi? Tava nesse lugar, pastora. Quando o médico falou 15 dias de testado, eu... Ai, que delícia! Aí foge de um lugar e vai para outro. Aí o outro começa a apoquentar. Porque descanso não é físico, descanso é emocional. Descanso é dentro. Quem descansa dentro pode estar no meio da tempestade, pode estar no meio do dilúvio. Está dentro da arca, descansa na arca. A arca é lugar de descanso. O dilúvio vem para descanso. Falamos sobre isso ano passado, nas lives do ano passado. Então não adianta ir para um spa. Não adianta ir para um spa e o interior continuar em tempestade, porque vai ser esparro purinho. Não tem nada de spa, vai ser esparro, volta e tá tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Ou pior, exatamente, né? Ou pior. Alguns aqui estão falando alguma coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui, que o povo já falou aqui. Delane Matos, Renilda entrou, a internet estava ruim, mas graças a Deus já está aqui. Jaís Basta entrou, Daiunhas entrou, Nadils entrou. Aí Júlia disse assim, dá vontade de fugir mesmo, mas é necessário encarar no momento do fracasso, né, Júlia? Imagino. Aí Reni tá aqui, eu sou de acolher, gosto de apoio também. Que bom. Neto Alcântara entrou, seja bem-vindo, Neto. Gosto muito quando os homens participam da nossa live, porque não é só para mulheres. Inclusive, RIA Conference, a conferência do RIA, vai ser nos dias 20, 21, 22 e 23 de abril do ano que vem. Prepare-se, já tenho alguns contatos, já fiz alguns contatos para a gente fazer a conferência do RIA no ano que vem. E não é uma conferência para mulheres, tá? A conferência do RIA vai ser para homens e mulheres. RIA Conference. A conferência do RIA será em abril do ano que vem. Prepare-se para um final de semana de imersão, de cura e restauração e alinhamento de destino. Vai ser um lugar muito bom, muito bom, muito bom. RIA Conference 20, 21, 22 e 23 de abril do ano que vem. E aí, Neto, participe conosco, tá? Aí Júlia diz aqui, eu gosto de ajudar. E Jaque disse, eu me isolo, mas sou a que acolhe. Acolhe o outro, mas isola nos seus lugares de fracasso ou nos seus lugares de dor. Aí, Jaque, a gente não pode ter esse lugar de liberar uma via e a outra não. Porque, presta atenção,
Vocês sabem, né? Eu trabalho na UFES e a UFES está construindo viaduto ali na frente da UF, né? Está construindo um viaduto ali na frente da UFES. Um anel viário, sei lá o que é, um negócio lá. Vai subir. Só que construção é um transtorno, como em todo lugar é um transtorno. Então, o que é que a gente tem? A gente tem duas vias. A via de ida para a UFES, a gente tem enfrentado um engarrafamento muito grande. E a via de vinda de quem está vindo já é uma via tem sido uma via mais livre. Principalmente naqueles momentos de confluência assim, de horário em que está todo mundo chegando, enfim. Só que olha o que acontece, Jaque, pensa aqui comigo. Eu estou subindo para a UFES, estou indo para a UFES, ok? Estou subindo a via. Chega na altura, sei lá, do posto, começa a ter aquele engarrafamento, porque a gente tem uma série de lugares ali, a via se estreita, construção, só tem um sinal lá embaixo, o sinal fecha. Tá comigo? Aí tá engarrafando a via de cá, tá engarrafando a via de ida, né? E a via de vinda, o fluxo tá liberado. Só que, em alguma medida, quando uma via interrompe, afeta o fluxo da outra via. Quem dirige sabe disso, né? Não é assim? Então, em algum momento, até a via livre fica interrompida pelo fluxo pela ausência de fluxo da via interrompida. Se a Bíblia diz que quem dá recebe, você dá e não recebe, e você impede de receber, o que é que vai acontecer? Em algum momento, uma via, um fluxo, vai impedir o fluxo da outra via. Entende? Porque se você só dá e nada recebe, vai ter um momento que você não vai ter nada para dar. Vai ter um momento em que você não tem nada para dar. Então vamos parar com essa ideia mentirosa, maligna e satânica de que eu tenho para dar, mas não preciso receber. Todo mundo precisa receber. Todo mundo precisa receber. E se você nega esse lugar, se você foge desse lugar, se você acha que não precisa desse lugar, consciente ou inconscientemente, você precisa verificar qual foi o lugar em que você foi marcado e ferido. Porque é bênção tanto dar quanto receber. E eu vou dizer uma coisa, ó. Pessoas que têm dificuldade em receber demonstram raízes de orgulho muito mais intensas. Né? Porque aquela coisa de eu sou sozinha, eu me viro sozinha, eu não preciso de ninguém, esse lugar. E aí eu comecei a live dizendo isso, eu falei assim, Cris, você nunca será bom o suficiente para andar sozinho. Não foi isso que eu comecei a live dizendo isso? Comecei a live dizendo isso. Eu nunca serei bom o suficiente, eu nunca terei ânimo em mim suficiente para não precisar de ânimo de ninguém. Eu nunca terei força em mim suficiente para não precisar da força do outro. Eu nunca terei todo o trabalho em mim que não precisarei do trabalho do outro. E eu nunca serei, né, equilibrado o suficiente que eu não precisarei do apoio de ninguém. Então é esse o lugar que a gente precisa entender hoje. Eu nunca serei bom o suficiente que eu não precisarei do outro. Então se há em nós esse lugar de retenção do receber, de resistência a receber, a gente precisa ir nesse lugar em que corta o fluxo. E esse é orgulho dos mais intensos mesmo. A gente precisa verificar esse lugar. É porque às vezes a gente pensa que orgulho é só uma coisa com dinheiro, mas às vezes um lugar de receber apoio, não receber, enfim. Aí a gente vai ficar para aprofundar isso na raiz de orgulho, a gente inclusive quebrar alguns paradigmas de orgulho. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Dá vontade de fugir mesmo, de acolher, eu gosto de ajudar, eu me isolo, mas o que acolhe. Mari está dizendo, é isso mesmo, verdade, Rene, verdade, Jaque, verdade, Jaque disse que entendeu, faz todo sentido. Você para de receber, você vai ficar parada, nada você vai receber. Isso. E se eu não recebo, vem cá, eu sou autossuficiente? Nunca. Quando eu sou fraca, eu sou Nunca. A Raíssa disse que não assistiu as lives anteriores, mas ela está correndo para assistir. Vai, Raíssa, corra, assista as anteriores que isso vai ajudar. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, ó, a respeito do dar, né? Deus, ele manifesta o seu relacionamento com o homem através do relacionamento com o outro. Nas duas vias, tanto na via de dar como na via de receber. E ele começa dizendo assim, se você não ama o que você vê, como é que você vai amar o que você não vê? Isso é um princípio.
Então, se eu não me relaciono com quem eu vejo, como é que eu vou me relacionar com quem eu não vejo? Se eu não recebo de quem eu vejo, como é que eu vou receber de Deus? Se eu não dou para quem eu vejo, como é que eu vou dar a Deus? Entendem? É princípio. É princípio. Vamos nos princípios, gente. Se há algum lugar dentro de nós que cortou o fluxo de dar ou cortou o fluxo de receber, a gente precisa de restauração nesse lugar, ok? Ellen, Brícia, é uma via de mão dupla, sim. Fabiana Menezes entrou. Fabi. Simone disse, andou sem rumo, eu tô nesse momento. Andei, né? Andei sem rumo, eu tô nesse momento. Não tenho mais nada para dar. Nunca recebi nada, só migalha agora que parei. Então vamos lá, Simone. Ela foi mais? Já dei muito, nunca recebi, agora não dou mais nada e a fonte secou. Foi o que eu falei. Se a gente dá e não recebe, tem um momento que acaba. Que acaba. Não tem como. Eu tenho que dar e receber. E o texto é claro, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, aquele que dá vai ser lhe dado. Ok? Agora, preste atenção aqui com o texto. Dá e dar-se-vos-á. Não é assim que diz o texto? Dá e dar-se-vos-á. Ou eu posso mudar o tempo verbal, e as professoras de português podem me ajudar. Dá e lhe será dado. Não é assim? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse texto está falando que o outro recebe? Não, está dizendo que quem dá vai ser dado. Então vamos aqui pensar aqui, ó. Vem cá comigo, Cris. Cris é meu apoio aqui hoje. Vamos pensar que eu tô precisando de celular, então queria. Aí Cris assim, ó. Aí Cris assim, vamos pensar aqui. Cris vai me dar, certo? Dá. Eu sou o sujeito, desse versículo, né? Não, Cris, eu sou o sujeito. Me dá aqui. Cris, eu sou o sujeito. Cris, eu sou o sujeito, não sou? Então, Cris é minha parceira aqui. Pensa comigo, vocês estão comigo, ó. Dá. Eu não tô dando? Dá. Dá. Dei. Certo? O que é que o texto diz? Dá e vos será dado. Não outra coisa, não precisa ser o celular, não. Bota um caderno. Dá e vos será dado. Ele está dizendo que quando eu der algo para alguém, a mim também será dado. Está dizendo que eu vou receber? Sim. Não. Está dizendo que é dado. Alguém dá. Mas eu posso não receber. O texto não diz que quem dá recebe. Está dizendo que quem dá, eu vou repetir. Produção aqui não está entendendo. Bora lá. Metade da produção entendeu, a outra metade não. Presta atenção. A oração, né? O adágio popular diz, quem dá recebe. O texto diz isso? Não. O texto não diz que quem dá recebe. Me dê o caderno. Me dê o caderno. Eu recebi. Fica aí. A mão dela tá aparecendo não, né? Tá. Ó. Ela tá dando, eu tô recebendo, né? Ela não tá dando, não tá recebendo, mas ela pode me dar, eu não posso receber. Ah, é verdade. Então, ó, eu dei e ela recebeu. Quando eu dei, eu abri no céu, a via de que me seja dado. Mas eu preciso receber. Me deu o meu mesmo agora. Agora me deu o meu. Eu preciso receber. O versículo diz, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando eu dou, a mim será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas o fato de ser me dado não quer dizer que eu esteja recebendo. Aí eu tô falando aqui pessoas que vivem nesse lugar de isolamento de quero dar, mas não quero receber. Tá sendo dado, mas você não tá recebendo. Por receber é expressão de cura. E não receber é raiz de orgulho. Receber é raiz de cura. Ou é expressão de cura. Assim como dar é expressão de cura. Tem gente que nega o dar e tem gente que nega o receber. Estão comigo, povo de Deus, vocês que estão aí por aí, estão comigo? Eu estou só dando um exemplo para a gente entender um pouco esses lugares nossos, né? Por exemplo, perdão. Quando a gente trabalha aqui, oficina de perdão, produção, eu dou perdão, o outro me perdoa, mas eu não recebo o perdão do outro. Deus me perdoou, mas eu não recebo o perdão de Deus. O que é isso?
Eu sou maior do que Deus. Se Deus perdoa, mas eu não me perdoo. Ok? Estão comigo? Vamos aqui pro que os povos estão escrevendo aqui. O que foi, produção? Ao contrário, foi grande, o povo está em silêncio. O povo não falou nada. Poxa. Verdade, verdade, verdade. Yuri entrou, seja bem-vindo, Yuri. Vivi Pedreira, Paloma Santos, Emily Mascarenhas. O que mais aqui? Agora, Simone, vamos lá. Qual é o seu lugar, né? Porque Simone disse que andou sem rumo, que está nesse momento agora, onde a fonte secou, não tem nada mais para dar. Olha, eu quero que você entenda agora quem é Deus na tua vida, ok? A Bíblia diz que Deus é aquela expressão de amor que enviou Jesus para morrer quando nós ainda éramos inimigos dele. E a Bíblia diz que esse amor é um amor que dá. Então, olha, Deus continua dando. Se você diz que a sua fonte secou, que não há nada dentro de você mais, eu quero te dizer que Deus não cortou o fluxo. Deus continua dando. Talvez o que tenha acontecido com você é que algum lugar dentro de você se quebrou e você não está conseguindo receber aquilo que Deus tem dado para você. Então, tá dizendo que você tá lendo alto e que tá saindo aqui, ó. Uma pergunta aqui. Entende, Simone? Então, vamos aqui pensar como a gente pode recuperar na casa do oleiro o vaso de barro para que você possa conseguir reter aquilo que Deus está dando. Entende o que eu estou dizendo? Porque, olha, Deus continua dando. Se você está seca, se não há nada dentro de você, é porque a tua vasilha, vamos dizer assim, está rachada e não está retendo. Porque ele está dizendo assim, boa medida, sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. Então ele recalca, sacode e transborda. Então ele está falando de um recipiente. Então vamos falar aqui, ó, ele está falando de um recipiente. Então você dá e dá na sua medida. Vamos imaginar que você seja essa caneca aqui. Você dá na sua medida. A minha medida é essa, é o que eu tenho para dar. Te dei. Você está dizendo que não tem nada mais para dar. Então talvez seja porque a sua medida, a sua vasilha, o seu recipiente tenha sido rachado. Aí o que a Bíblia diz? Quem dá vai ser-lhe-á dado uma boa medida, ó. Uma boa medida, vai pegar a sua medida, vai recalcar, empurrar, vai sacudir, dar aquela sacudidinha para poder ajustar e vai transbordar. Então tem que ter uma referência de uma medida. E tem que ter uma referência de uma medida para dar e tem que ter uma referência de uma medida também para receber. Porque quando você recebe, você tem que receber em algum lugar. Então Deus continua te dando, Simone, a você, a mim, a todo mundo. Deus continua dando amor, Deus continua dando aceitação, Deus continua dando justiça, Deus continua dando perdão, Deus continua dando. Deus não para de dar, porque não é da natureza dele parar de dar, o fluxo de Deus continua. Agora a gente talvez não esteja conseguindo reter aquilo que Deus está dando. Se o meu vaso está rachado, quebrado, eu preciso descer à casa do oleiro para ser feito novamente. Faz um vaso novo, qual é a música? Faz um vaso novo, tô ligada, entendeu? Então, Simone, eu convido você a identificar os lugares de rachadura, os lugares onde você está perdendo aquilo que Deus está derramando sobre você. Porque se você não está conseguindo mais reter no seu relacionamento com o outro, porque nos 3 níveis, vamos pensar aqui nos 3 níveis que eu falei aqui? Primeiro nível é Deus, segundo nível eu e terceiro nível o outro, certo? Esses 3 níveis de relacionamento, eles são hierárquicos, tá? Primeiro eu restauro meu relacionamento com Deus. Ninguém consegue relacionar-se com o outro sem relacionar-se com Deus primeiro. Primeiro eu restauro meu relacionamento com Deus. Depois que eu restauro meu relacionamento com Deus, eu restauro meu relacionamento comigo. E só por último eu consigo restaurar meu relacionamento com o próximo. Ó, isso é princípio. Vamos lá, é importante. Eu vou pegar esse compartilhar de Simone para entender nossos lugares.
Tem gente que primeiro quer começar de baixo para cima. Primeiro com o outro, depois consigo e depois com Deus. Não vai conseguir, ó. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, beleza? Perfeito? Então eu saberei quem sou se eu souber quem Deus é. Ninguém vai saber quem é se não sabe quem Deus é, porque eu sou a imagem dele. Para que a minha identidade seja restaurada, para que eu me conheça, primeiro eu tenho que conhecer a Deus. Ninguém que não conhece a Deus vai conhecer a si mesmo. Ok? E a Bíblia diz, e ama o próximo como a ti mesmo. Então eu vou dizer uma coisa para você, para Simone, para todo mundo que está aqui. Por mais que seja difícil dizer e difícil ainda de ouvir, se você tem problema com o outro, isso primeiro revela problema ou com você, ou com Deus, ou com ambos. Ninguém que tem um relacionamento pleno com Deus e tem um relacionamento pleno consigo mesmo tem problema com o outro. Oi? Estefânia falou aqui. Só um instantinho. Daqui a pouco eu vou para os chats. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Quem tem um relacionamento pleno com Deus, pleno, sem pendência nenhuma com Deus, e tem um relacionamento pleno consigo, sem pendência nenhuma consigo, não vai ter problema com o outro. Então, se eu estou com problema com o outro, se eu me frustrei com o outro, se eu estou magoada com o outro, se eu estou nananã com o outro, se eu tenho alguma pendência com o outro, isso vai revelar pendência nos dois outros níveis de relacionamento. E ninguém vai ter um relacionamento bom com o outro. Ah, eu me relaciono bem com as pessoas, mas eu mesma estou com pendência. Não. Ninguém vai ter um bom relacionamento com o outro se tem pendência nos outros dois níveis de relacionamento. Estão entendendo? Porque ele é escalonar. Ele é hierárquico. Primeiro Deus, depois eu mesmo, depois com o outro. Se eu tenho um bom relacionamento com o outro, então isso quer dizer que eu já superei os outros dois níveis. Então não tem como pular etapas, ok? Então vamos lá. Somos o rio, precisamos jorrar, precisamos dar e receber. Isso é muito forte, falou a Mari Silva. Foi lá atrás, então não sei exatamente de que é muito forte. Dou sempre sem esperar em troca, mas acabo recebendo. Não, esperar não deve esperar, mas que vai receber e tem que estar pronto para receber, isso sim. Em 2020, estava em casa e a proprietária da casa que eu morava me disse, estava orando e Deus disse a ela que me desse um aluguel de R$800. Glória a Deus. E ela deu. Né? Júlia está aqui dizendo, meu Deus, glória a Deus. Karen Miranda entrou, seja bem-vinda. Júlia Martins, Ayla. E quem nega dá... Eu não entendo. Alguém já traduz para mim a pergunta de Ayla aí? E quem nega dá, né? Receber. E aí, é o quê? É isso? Eu não entendi. Ô, gente, vocês ajudam a gente se botar uma vírgula às vezes. E quer receber. É isso? Quer receber? E quem nega dá e quer receber? Ó, eu não sei exatamente o que a Ayla perguntou, mas eu vou falar dos dois níveis. O equilíbrio é a chave para a chave bíblica. Se você só dá e se nega a receber, tem um problema. Se você só recebe e se nega a dar, tem um problema. Ok? Tem um problema, a gente precisa verificar aí qual foi a raiz emocional que fez você só querer dar sem receber ou que faz você só querer receber sem dar. Porque quem dá se lhe será dado, e aí tem que ter o fluxo de dar e receber, ok? E aí, foi por isso que na semana passada eu falei, eu não posso me isolar e nem posso isolar o outro. E eu tenho que me relacionar com o outro e permitir que o outro também se relacione comigo. Porque são coisas distintas, ok? Júlia está dizendo que entende. Keu Lima FSA entrou, seja bem-vinda. Mone, sim. Mas... eu botou agora. Quem se nega a dar e não... Peraí, eu tô lá atrás, só um instantinho. Mas e quando a pessoa quer dar o que ela quer e não o que você precisa receber, orgulho também? É complicado dizer sim ou não, porque quem é que definiu que é o que o outro precisa receber? Foi Deus? Porque se foi Deus que definiu o que é que você tem que dar e o que é que você tem que receber, faça o que Deus mandou. Mas cuidado que o coração do homem é extremamente enganoso. E às vezes a gente analisa o outro pelos nossos parâmetros. E a gente analisa o outro
pelas nossas debilidades e as nossas feridas, e isso é um problema, ok? Então, quando a pessoa quer dar o que ela quer e não o que você precisa receber. Eu aprendi na minha vida, falar de mim, não vou falar de vocês não, falar de mim, que eu tô falando obviamente, eu tô falando de como é que eu vou falar de uma forma que fique claro? Tô estruturando aqui minha mente. Nem sempre o que o outro me dá é o que eu preciso, ou o que eu penso que preciso. Mas há uma disposição do outro me dar. Eu vou falar de um presente. Vou falar de uma coisa, um objeto físico que talvez seja mais fácil de entender. Quem me conhece sabe que eu tenho alguns óculos. Eu uso óculos desde os 9 anos de idade. Então o óculos faz parte de minha vida. Eu já tomei banho de óculos, eu tenho um óculos de dormir. Eu tenho um óculos que eu uso para dormir. Então eu tenho óculos, alguns caros, alguns mais baratos. Eu tenho óculos, muitos óculos eu tenho. Se Cris amanhã chegar para mim e dizer assim, pastor, eu queria lhe dar um óculos, eu recebo. Eu tenho óculos, mas eu recebo e vou usar o que Cris me deu, porque eu uso tudo que eu recebo. Eu uso tudo que eu recebo. Se alguém fizer uma comida para mim, me der uma comida, mesmo que seja uma comida que eu não goste, eu como a comida. Quer dizer, poucas coisas eu não gosto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Cris fez um cuscuz paulista há um tempo atrás e me deu de presente de aniversário. Numa cesta que vocês fizeram há uns bilhões de anos atrás. E aí ela me deu de presente dentro dessa cesta o cuscuz paulista de Cris, que é extremamente famoso. E nesse cuscuz paulista, Cris botou ovo, pimentão, botou aquele pimentão por cima, tomate, enfim. Eu não gostava de pimentão. Eu colocava pimentão nos meus temperos, nos meus molhos, batido, mastigado, amassado. Mas comer pimentão, eu não comia pimentão. Mas aí Cris me presenteou com o cuscuz paulista forrado de pimentão. Eu olhei pro cuscuz paulista e disse, meu Deus, é presente, eu vou comer esse pimentão porque foi presente. Ela deu de presente. Resultado, nunca mais, depois daquele dia, eu parei de comer pimentão. Amei pimentão naquele dia. Aquele cuscuz paulista me fez amar pimentão. E hoje eu saio catando os pimentões de quem bota o pimentão para trás. E foi aquele cuscuz paulista. Entende o que eu estou dizendo? Nem sempre o que o outro me dá é o que eu quero receber, o que eu preciso receber, ou o que eu gosto de receber. Mas às vezes muda o amor que o outro faz por você, muda a sua forma de ver o mundo. O amor com que a pessoa preparou. Eu já comi pimentão outras vezes, mas naquele dia eu me apaixonei por pimentão. Eu não comi pimentão forçado, eu comi porque eu ganhei de presente e eu ia comer tudo que eu tinha recebido. E foi assim. E a partir daquele dia, amei pimentão. O que é, mulher? Fala alto. Não, eu tô dizendo que eu tenho medo de cozinhar pra chefe, né? Aí eu me ferro que eu nunca ganho. Que nunca ganha, exatamente. Mas eu quero essa conta. Deixa Deus usar. Mas presta atenção, entende? Eu acho que, lógico, eu não tô falando das coisas ruins, do que a pessoa deposita em você de malignidade. Não. Eu tô falando daquilo que a pessoa deposita em você em amor. Se a pessoa deposita em você em amor, receba. Receba. Receba, porque se ela tá dando com amor, por que eu não vou me negar? Porque eu tenho? Porque eu não gosto? E aquilo ali mudou o meu paladar. E eu acho que eu tinha comido pimentão outras vezes. Eu acho que mudou o paladar realmente foi o amor depositado na minha vida através daquela cesta. Entende? É interessante isso. Porque... E é engraçado que isso aconteceu recentemente, que eu ganhei de aniversário uma blusa de minhas colegas de trabalho. E assim, eu achei... Você não compraria aquela blusa? Nunca. E eu falei, quando eu cheguei em casa que eu mostrei, eu falei, nem pedi a opinião, eu falei, Casey, olha que blusa de velho. Aí Casey falou, mãe... Sabe que teus colegas de trabalho vão saber tudo isso, né? Aí
passado eu peguei a blusa e falei, eu vou vestir essa blusa no culto. Aí peguei a blusa, vesti, tirei a foto e mandei pra elas. Ó, gente, já tô aqui treinando a roupa do culto de domingo. A roupa ficou bonita, tá aqui registrada. Entendeu? E aí eu falei, gente, não é que a blusa... Aí eu acho o máximo quando alguém me dá coisas que eu não compraria. Interessante. Quando alguém me dá coisas que eu mesma não compraria, porque isso me faz ter uma experimentação. Eu me permito experimentar coisas que talvez eu não experimentasse se dependesse apenas de mim. Entende? Então eu acho que o amor faz isso, o esforço mútuo faz isso, o andar com o outro faz isso. Permite que você experimente coisas que você não experimentaria. Agora, sobre a vida do outro, a gente tem que ser muito responsável com aquilo que a gente dá para o outro, da perspectiva de Deus. O que é que Deus quer que o outro dê? O que é que Deus quer que eu dê para o outro? O que é que Deus sabe que o outro precisa? E às vezes você pergunta a alguém, você precisa disso? Não. E na verdade ela está precisando. E aí você não pode deixar a raiz de orgulho do outro impedir que você seja bênção na vida dele. Você não pode impedir que a raiz de orgulho do outro impeça que você o abençoe. Amém? Eu não sei se eu fui clara, mas espero que tenha sido. Renilda Forte, minha mamãe, Jaque Araújo, forte essa palavra. Foi o corretor. A Yara vem aqui. Quem se nega a dar e não está preparada para receber são raízes, sim. Mas você já entendeu, né, Ayla, o que eu expliquei? Sim, porque quem não tem raízes emocionais está livre para dar e também está livre para receber, ok? Pastora, pergunta a Deus se devo dar, mas a emoção também me leva a dar, preciso vigiar mais. Exatamente, precisa mesmo. Nem sempre a gente tem que dar aquilo que o outro pede, nem sempre a gente tem que dar aquilo que o outro está dizendo que precisa. A gente precisa orar mesmo para saber se é bênção na vida do outro. Sevec Vida em Cristo, quem é que traz Sevec Vida em Cristo? É tu? Disse, eu gosto de pimentão, só para constar. Então aí, ó, faça logo o cuscuz paulista cheio de pimentão para ela, que ela quer. Né? Carol Araújo, qual foi a pergunta que você ia ler aí no YouTube, produção? Stefânia, às vezes tem pessoas que mesmo com dificuldade gostaria de nos ajudar e nós não recebemos ou ocultamos a necessidade, achando que seria um peso para o outro, já que está em sua limitação. Pronto. Se o outro tem recursos parcos, recursos mínimos, está passando necessidade, etc. Mas mesmo assim Deus moveu o coração da pessoa para dar, rapaz, libera um fluxo na vida do outro. Libera o fluxo na vida do outro. O que é isso, liberar o fluxo na vida do outro? Ó, eu tenho duas moedinhas catadas. E aí, Cris, que tem 20 moedinhas mais do que eu, né? Nem precisa das minhas moedinhas. Aí eu chego aqui e digo, ô Cris, toma aqui minhas duas moedinhas. Aí, Cris, não, fique com essas moedinhas pra você. Eu já tenho moedinha suficiente, porque Cris tem 20 moedinhas e eu só tenho duas. Mas o que Cris está fazendo? Está retendo o fluxo na minha vida. Porque no momento em que eu der minhas duas moedinhas, eu vou receber uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Se Cris não recebe minhas duas moedinhas, ela retém o fluxo na minha vida. Elias com a viúva. Elias com a viúva de Serepta. Da morte. Exatamente. Ele saiu de lá para livrar a viúva da morte. A morte que estava encontrando era a viúva, não era ele não. Então libera a vida. Quando Elias estava ali, ó, vem a viúva, faça um bolo para mim, ele estava liberando o fluxo de vida na vida da viúva. Então para com isso, desse lugar de entender o reino físico a partir das questões do reino físico. Vamos entender o reino físico a partir dos princípios espirituais. E isso vale para as questões emocionais, as questões espirituais, as questões financeiras, as questões físicas, de toda a ordem. De toda a ordem. Se você só tem duas moedinhas, dê essas duas moedinhas que você libera o fluxo de uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Aí, eu vou falar de relacionamento agora. Eu mesmo não me dedico mais ao meu marido, porque enquanto ele não me der, eu não dou. Libera o fluxo. Quer receber? Dê. Quer receber? Dê. Ok? Então, se você quiser receber amor dos seus filhos, do seu marido, do seu pai, do seu periquito, cachorro, papagaio, dê. Se você quer que as pessoas confiem em você, confie. Se você quer que as pessoas, enfim,
você. Tem gente esperando que o fluxo seja liberado pelo outro para que você libere. E isso não é princípio bíblico. O princípio bíblico é o fluxo é liberado por mim. Eu libero o fluxo do amor, eu libero o fluxo da confiança, eu libero o fluxo da longanimidade, eu libero o fluxo da bondade, eu libero. Na hora em que eu deposito na vida de alguém, e ó, presta atenção, ó, na hora que eu deposito na vida de alguém que não merece, é como se o juro do céu fosse maior. O juro do céu fosse maior, tá? Então para de pensar que amor é mérito, que amor é merecimento. Para de pensar que tem que ser na vida de quem merece, fulano de tal merece. Você precisa pensar pela estrutura de pensamento do céu. A gente tem que dar para quem não tem. A gente tem que dar para quem não merece. A gente tem que dar para quem, sabe? Para esse lugar de quem não é merecedor, porque isso é graça, é depositar na vida de quem não merece. Ok? Deposita na vida de quem não merece para tu ver como o teu fluxo vai ser liberado em nome de Jesus. Vamos liberar fluxo. A gente fala mais sobre fluxo no retiro, né? No retiro eu digo, gente, tudo é uma questão de fluxo. Os fluxos são liberados, né? Maria Home Decor. É verdade, eu estou nesse processo de liberar fluxo aí. Gal mesmo está passando agora no processo do RIA por um negócio bem punk. Ela já foi em alguns lugares de liberar fluxo e Deus está fazendo coisas mexendo na vida dela, eu acho. O Ministério das Águas Profundas, eu amei. O Ministério das Águas Profundas entrou? Amém. Amém! Ministério das Águas Profundas. Jaqueline te perturbando aqui, viu, gente? Ministério das Águas Profundas. Vocês precisam conhecer o Ministério das Águas Profundas. É a irmã de Michele Liliane. Michele daqui, sim. Se quer um abraço, abraça. Se quer alegria, sorria. É mais ou menos por aí. Ok? Se for por merecimento, ninguém recebe nada. De Casey. Casey falou, eu vou contar assim. Fala alto, Ela falou assim, eu vou contar a pastora que o Rei tá fazendo bem, mãe, porque tu não gostava de abraço. Tu não abraçava, tu fala que me ama. Não gostava de abraço. Eu sei que tu me ama do teu jeito. Aí ela ainda falou, ainda bem que eu li aquele livro das linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Ainda bem, porque eu sei que a forma dessa não, mas agora a senhora tá mudando, mãe. Liberando o fluxo da fala, né? A tua liberação, a senhora tá aceitando. Porque o toque físico é um fluxo. A fala é um fluxo. Então você tem que liberar os fluxos da fala, liberar o fluxo do toque físico. Ok? Tem que se liberar. Ela disse que vai contar a pastora. Olha aí, Casey, graças a Deus pelo RIA na vida da sua mãe, que liberou o fluxo da fala. Ela tá dizendo que te ama. Tá aqui, ó. Assim, ó. Maria Home Decor disse que vai botar o Pix aí pra vocês mandando aí pra ela. O Pix. Vou mandar o Pix. A noiva tá aqui, viu? Esperando receber. Olha o Patai. Olha o Patai. Todo mundo agora querendo receber. Alguém falou aqui, Renilda, se for por merecimento, ninguém nada recebe. Na teoria, a gente entende isso, Reni, mas na prática não. Porque na prática a gente olha assim, eu sou uma pessoa tão boa. Ou então assim, fulano de tal não merece minha confiança. Fulano de tal não merece isso. Na prática, a gente usa muito a base do merecimento. A gente funciona muito na base do merecimento. Agora, nesse lugar de Moisés, eu queria fazer uma outra comparação com vocês. Eu queria ir em outro lugar com vocês. Então a gente já falou aqui, eu comecei dizendo que ninguém é bom o suficiente para andar só. Não é isso? Eu comecei dizendo isso. Ninguém é bom o suficiente para andar só. Depois eu falei que quando a gente enfrenta um fracasso, a gente enfrenta uma dor do fracasso quando a gente tenta acertar, né? É maior tentar acertar e na tentativa de acertar, de cumprir seu chamado, cumprir seu destino, cumprir o propósito, você erra e aí você não é acolhido. E o não acolhimento na hora do fracasso faz você fugir e a fuga se torna o refúgio de quem não é acolhido. Né? Eu falei sobre isso logo no início da live e a fuga se torna o refúgio de quem não é acolhido. E aí eu quero que você pense comigo um lugar que eu também fui muito nessa meditação de Moisés, estou indo ainda, né? É um lugar que eu ainda estou meditando. E aí, uma coisa que ficou muito forte para mim, eu disse para vocês mais cedo que Moisés fugiu para a terra de ninguém, né? Moisés fugiu para o deserto.
queria que você pensasse um pouco sobre isso, principalmente os que têm identificado lugares de isolamento. Os nossos lugares exteriores a nós, né? Os lugares, os espaços físicos em que estamos, o que está dentro de nós, o que está fora de nós, os lugares que buscamos fora de nós, vai espelhar ou refletir os lugares que nós fugimos dentro de nós. Quando Moisés fugiu para o deserto. Deserto é um lugar de isolamento. Deserto é um lugar não é de solitude, mas é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de sequidão. Mas deserto também é um lugar de mesmice. Mesmice, assim, de igual, né? É como se todo lugar fosse igual, né? Mas também o deserto é um lugar difícil de encontrar algo e difícil de ser encontrado, né? Eu gosto muito daquele texto que fala, falar um caminho no deserto. Deserto de areia mesmo, de areião, nem caminho tem, porque você caminha aqui e vem um vento atrás de você e apaga seu caminho. Então é um lugar que não deixa rastro, nem para você encontrar, nem para você ser encontrado. Entende o que eu estou falando? Eu acho isso muito intenso, muito forte, muito profundo. Moisés foge para a terra de ninguém. Na verdade, Moisés busca fora dele um lugar que reflita o lugar que está dentro dele. E aí eu quero que você pense um pouco agora. Os lugares onde estamos, os lugares que vivemos, os lugares que buscamos, assim, os lugares espaciais mesmo, né? Eu falo. Os lugares que vivemos, os lugares onde estamos, os lugares que enfim, buscamos, ou os lugares que fugimos, eles são espelhos dos lugares construídos dentro de nós. Moisés buscou o deserto, porque na rejeição, na falta de acolhimento do seu fracasso, ele virou um deserto. E aí, se você reclama do lugar onde você está, se você reclama do ambiente da sua casa, do ambiente do seu trabalho, do ambiente externo, do lugar que te rodeia, para pensar um pouco, se não é reflexo do que tem dentro de você. Sim? Estão entendendo? Porque a Bíblia diz que Deus faz brotar fontes no deserto, oásis no deserto. Eu queria muito trabalhar o Salmo 23, eu até trouxe aqui pra gente trabalhar o Salmo 23, porque no Salmo 23 fala assim, ó, o Senhor é meu... Eu gosto da versão judaica, que diz assim, judaica completa. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Guia-me, passos verdejantes, veredas tranquilas. São esses dois lugares que eu quero falar hoje. Guia-me. 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 Hã? Sim, guia-me mansamente a águas tranquilas, assim. Mas guia-me, guia-me, guia-me. Há um lugar de se permitir ser guiado por Deus. Deus guia aquele que permite ser guiado. Então ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, meu pastor. Então se você assume o lugar de ovelha desse sumo pastor, desse excelso pastor, desse excelente pastor, ele vai te guiar mansamente a chave, né? Mansamente. O que é guiar mansamente? É você resistindo, você sendo puxado, você sendo empurrado? Não. Guia-me mansamente. Deixa Deus te guiar a águas tranquilas. Então, o reflexo de alguém que está em pastos verdejantes e águas tranquilas é alguém que assumiu o lugar de ovelha. Então, há um lugar
bem intenso que eu gostaria de trabalhar aqui hoje. Às vezes o nosso interior está tão em sobressalto, às vezes o nosso interior está tão magoado, tão ferido, tão desértico, tão violento, em tantas águas, em águas tão turbulentas, que eu não vou procurar pastos verdejantes ou águas tranquilas. Eu não vou permitir que o bom pastor me guie a este lugar de refúgio e me guie a esse lugar de descanso, que é isso que o texto diz, lugar de refúgio e lugar de descanso. Moisés, naquele momento, não quis ser guiado por Deus, não aceitou mansamente ser guiado por Deus, e a sua alma o conduziu para o deserto, porque a sua alma estava em um deserto. Quando a nossa alma está turbulenta demais, a gente não consegue ser guiado para águas tranquilas. Quando a nossa alma está enraivecida demais, a gente não consegue ser guiado para a paz. Quando a nossa alma está magoada demais, a gente não consegue ser guiado para o amor. Quando a nossa alma está frustrada demais, a gente não consegue ser guiado para a confiança. Quando a nossa alma está atraída demais, entende o que eu estou dizendo? Não nos deixamos conduzir mansamente para águas tranquilas. Naquele momento, Moisés, marcado pela dor do fracasso, buscou o refúgio da fuga, e isso o levou para o deserto. Se ele tivesse ouvido a voz do bom pastor, acalmado seu interior, sua alma não teria levado para o deserto. Teria ido a águas tranquilas e pastos verdejantes. Mansamente, guiado mansamente. Não deixa a tua alma impedir que você seja guiado mansamente, guiada mansamente a águas tranquilas e pastos verdejantes. Se a tua alma pede deserto, manda a tua alma calar a boca e procurar pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Deixa o Senhor ser teu pastor, Ele não vai te guiar para o deserto. Deixa o Senhor ser teu pastor, Ele não vai te guiar para a terra de ninguém. Deixa o Senhor ser teu pastor, Ele não vai te guiar para a fuga. Ele vai te guiar para enfrentar Faraó. Porque foi isso que aconteceu quando Ele permitiu que Deus guiasse. Quando Ele permitiu que Deus o guiasse, Deus trouxe de volta o Egito para enfrentar Faraó. Deus não permitiu que ele fugisse mais. Então é esse o lugar que eu gostaria muito que a gente entendesse dentro da perspectiva de Moisés. Que a fuga é o refúgio de quem não se sentiu acolhido. E os lugares externos ao nosso redor espelham o lugar em que eu estou dentro de mim. Se Moisés era uma terra seca, se Moisés se transformou numa terra árida, ele não tinha como permanecer naquele lugar. Ele foi buscar no deserto, ele foi buscar fora dele aquilo que já havia dentro dele. Sabe quando você está bem triste, bem triste, bem triste, e aí alguém lhe convida para uma festa, um lugar, e você diz, eu não tô... Como é que a gente diz? Eu não tô com clima. Eu não tô com clima para festa, não. O que vai acontecer? Quando você está num ambiente muito alegre, a alegria do outro, ela denuncia a sua tristeza. Quando você está num ambiente muito rico, já tiveram um ambiente muito rico? A riqueza do outro denuncia a sua pobreza. Não é? Parece que você fica mais pobre, você está com uma roupinha básica. Aí você chega num lugar onde todo mundo está no luxo. Não parece que sua roupa fica mais pobrinha? Não é assim? Quando você está num ambiente muito diferente do que você é, o ambiente denuncia como você é, como você está. O que é que Moisés fez? Foi para um deserto, porque deserto com deserto se iguala. Se ele está em pastos verdejantes, os pastos verdejantes denunciariam o deserto da sua alma. Estão entendendo o que eu estou... Está sendo claro? Entendi. Eu tô triste. Tu tá triste, é, pastor? Só identificando o deserto. E aí o que acontece? Você acaba procurando lugares exteriores a você que estejam coadunados com o que você tem dentro para não denunciar onde você está. Então Moisés não
podia estar num lugar de alegria ou de abundância, ou pastos verdejantes e águas tranquilas, porque dentro dele estava um deserto. Então ele busca o deserto para não denunciar o deserto da sua alma. Deserto com deserto, mais com mais, dá mais. O que é que Deus faz? No deserto chama a atenção de Moisés e leva ele de volta para enfrentar os seus faraós, né? Os seus faraós. Eita, saí, perdi as mensagenzinhas. Deixa eu ver. Ô, gente, tu tá no Instagram? Deixa eu ver aqui o que foi que o povo falou aqui que eu perdi. Eita, que letra pequena, eu sou velha. Com óculos. Letra pequenininha, deixa eu ver aqui. Tá concordando. Muito forte. Eita. Por que quando eu volto, coisa volta? Aqui. Liberar fluxo. Manda meu pix. A noiva tá aqui. A noiva tá on. Voltou, obrigada. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Entrou. Quem entrou? Noninha 686, seja bem-vinda. Thaís Verbe, seja bem-vinda. Lolo Charmosa tá dizendo assim, bota forte nisso. Verdade, muito forte. Se dentro de mim está árido, vou buscar terras áridas. Isso aí, Renilda. Isso aí, vai pegar a visão. Pera aí. 1 minuto pra catar minha cara que caiu no chão. Tarsila. Oh, meu Deus. Aqui pairou um silêncio exato, Sheila. Eu achei que, né, meio que silêncio meio que reinou aqui. Nossa, que coisa mais linda essa paz. Preciso aí um lugar de ovelha, me permitir ser guiada mansamente. Oh, gente, ser guiado mansamente é tão lindo. É tão lindo. Sentir uma paz tão grande. Isso no final do texto de Salmo diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é isso? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra versão diz eternamente. Só que assim, eu vi um comentário, eu li um comentário a respeito disso que eu achei super interessante. Todo pastor no deserto faz uso do cachorro, do cão pastoreiro, né? Que é o cão que ajuda a pastorear e que vai guiando. Às vezes ele está à frente e às vezes ele está atrás, guiando. E, inclusive, tem vários vídeos na internet que mostram cães pastoreiros guiando as ovelhas. E às vezes fazem o pastor, que aqui a gente aboia de cavalo, hoje o povo aboia de moto, mas aboia de cavalo. Lá não havia cavalo, não havia esse lugar, mas havia cães pastoreiros. Então os cães, geralmente no mínimo 2, porque um ficava de um lado, o outro ficava de outro, e o pastor seguia à frente nesse lugar. Então há comentaristas do texto de Salmo 23 que diz, inclusive, que bondade e misericórdia são esses cães pastoreiros que ajudam o pastor a conduzir o rebanho. Quem experimenta da bondade e misericórdia não vai, quem entende que é a bondade e misericórdia que guia por trás, não vai oferecer resistência, porque sabe que está sendo guiado a um lugar de bondade e a um lugar de misericórdia. Então, quando a bondade e a misericórdia me seguem, está o pastor à frente, me guiando a águas tranquilas. Estão comigo? O pastor à frente me guiando a águas tranquilas, pastos verdejantes e águas tranquilas. E aqui os cães pastoreiros chamados bondade e misericórdia. Então é a bondade e misericórdia que estão me seguindo. Eu sei que eu estou indo para um bom lugar. Eu sei que ainda que esse bom lugar, entre mim e esse bom lugar, tem um vale da sombra da morte, eu estou indo para um bom lugar. E a confiança que eu tenho é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Estão atrás de mim, me guiando, me seguindo. Por que eu vou oferecer resistência se eu experimentei da bondade e da misericórdia? Sheila, ser uma ovelha que permite ser guiada mansamente é a chave de habitar na casa do Senhor por longos dias. É a chave de
ter uma mesa preparada na presença dos meus inimigos, uma mesa de reconciliação. É a chave de estar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ovelha que oferece resistência para o ser guiado pelo bom pastor não vai experimentar nada disso. Então, a bondade e a misericórdia é aqui, ó, o latido que está aqui, dizendo, vá, pode ir, porque o lugar é bom. Agora sim, a gente não consegue ser guiado mansamente se em nosso lugar interior houver turbulência, se em nosso lugar interior houver deserto, mágoa, tristeza, rejeição, a dor do fracasso, a dor do não acolhimento no momento do fracasso, que é o nosso texto de Moisés hoje. Então é um lugar muito forte esse de se permitir, ser guiado como ovelha mansamente pelo seu pastor, ok? A sequidão da alma nos deixa cego, disse a mim os da Ilha. Isso mesmo, é verdade, nos deixa cego, surdo, mudo e doido, né? A gente fica doida com a sequidão do nosso interior. O medo de Moisés o levou à sequidão da terra árida, com certeza. A fuga é o refúgio de quem não se sentiu acolhido. Isso aí, falei isso logo no início. Verdade, o luxo do outro denuncia a minha pobreza. A paz do outro denuncia a minha angústia. A calma do outro denuncia a minha ansiedade. Veja se não é. Quando você se vê com o divergente denuncia o que você tem. Oh, a Ayla disse que está claro, Renildo entendeu, Sheila falou claríssimo. O deserto também pode ser lugar de cura. O deserto pode ser um lugar de reconciliação se eu ver, no contexto de Moisés, se eu vir a sarça queimar e ela chamar a minha atenção. Porque a sarça queimou e a Bíblia diz que Deus só falou com Moisés no meio da sarça ardente depois que Moisés se aproximou. Enquanto a sarça ardia e Moisés estava longe, Deus não falou com Moisés. Só a voz de Deus no deserto pode trazer cura e reconciliação e reorientação de destino. Porque naquele momento Deus não apenas restaura Moisés, mas devolve Moisés a seu destino profético. E ser devolvido ao destino profético tem que ouvir a voz de Deus no meio da sarça ardente. Inclusive eu falei sobre isso temos uns 2 terças-feiras. Enquanto a sarça arder, o Deus se manifestar, mas a manifestação de Deus não chamar a minha atenção, Deus não fala comigo e não me reorienta, não me coloca no lugar de destino. Mas quando a Bíblia diz que quando Moisés vê a sarça arder e se aproxima para ver o que está acontecendo e a manifestação de Deus chama a atenção de Moisés, aí sim Deus fala com Moisés. É isso que a Bíblia diz. E viu Deus que Moisés se aproximava. E viu Deus que Moisés estava interessado, curioso. Então, só aí Deus falou com Moisés. Há pessoas que passam pelo deserto e o deserto não é lugar de cura. Porque quem cura não é o deserto. Quem cura é a voz de Deus no deserto. Tem pessoas que morrem no deserto. Porque não conseguem ver a manifestação de Deus no deserto. O povo passou pelo deserto 40 anos e morreu todo mundo no deserto. Porque ainda que Deus se manifestasse no deserto todos os dias, não ouviu a voz de Deus no deserto. Quem não ouve a voz de Deus no deserto, quem não reconhece a manifestação de Deus no deserto, morre no deserto. Então o deserto não é lugar de cura. Ouvir a voz de Deus no deserto, sim. Mas deserto não. Tem gente que passa por deserto várias vezes e não é curado. Tem gente que passa pelo deserto várias vezes e não é transformado. Tem gente que morre no deserto e não reconhece a manifestação diária de Deus no deserto. Agora, Deus não projetou deserto para ninguém. Deus projetou terra que mana leite e mel. Deserto é consequência da ação do homem. Deserto é consequência da ação do homem. Deus fala de 2 lugares de deserto. Levou o Espírito Santo de Deus, Jesus, ao deserto para ser tentado. É o lugar onde Deus leva. E Osés, quando diz, te leva ao deserto para ouvir a minha voz. Por quê? Porque no meio do povo não está ouvindo, não está parando para ouvir a voz de Deus no meio do povo. O que é que Deus fez? Foi e levou para o deserto. Mas no contexto de Moisés e no contexto do povo no Egito, deserto não é passar. Era para passar. Uma passagem rápida de 40 dias e não de 40 anos. Ficaram uns 40 anos no deserto por conta das ações do homem e não a ação de Deus. Deserto não é lugar de cura. Ouvir a voz de Deus no deserto, sim.
Mas o deserto em si, não. Ok? Não sei se, enfim. Luciana entrou, Guilmar entrou, sejam bem-vindos, glória a Deus, Sheila. Ó Deus amado, eu devo me guiar e me amar. Cheguei no culto agora. Ô Thaís, foi mesmo, seja bem-vinda. Mais alguma pergunta aí, produção? Toma aqui, bonito. Muita gente acha que o deserto é um lugar de cura. Mas se o deserto em si fosse lugar de cura, ninguém tinha morrido no deserto sem experimentar a promessa. Não é o deserto quem cura, é o que você ouve e a sua posição no deserto. Assim como em qualquer outro lugar. Assim como em qualquer outro lugar. Não é não, Cris? Cris é minha parceira de diálogo hoje. Não é, produção? A partir de hoje, gostei. Gostei. E aí, meu povo? Já fomos, assim, hoje, muitos lugares aqui hoje, não foi? Aqui, Cássia Souza entrou agora, ó. Camila Dourado entrou. Mila Dourado! Tá fazendo frio por aí? Campinas tá fazendo frio, Mila. Gente, qual é o nosso desafio de hoje, então? Tanta coisa, né? Tanta coisa, fomos desafiadas hoje. E aí eu quero recuperar com você na semana passada. E quero. Isso tudo eu tô lastreando nossa alma pra gente falar de características de filhos adultos de famílias disfuncionais, isolamento, negação, que são os próximos, né? Cadê? Aqui, ó. Negação, isolamento, controle e culpa. Porque, ó, do próximo, não vamos falar sobre isso hoje não, vamos falar sobre isso na próxima semana, mas é importante que a gente lastreie esse lugar dentro de nós para que a gente possa ouvir a voz de Deus falar conosco a respeito desses lugares de filhos adultos de famílias disfuncionais, comportamentos de filhos adultos de famílias disfuncionais. Mas aí, ó, eu destaquei na semana passada que é melhor ser 2 do que 1, não foi isso que a Bíblia disse? E comecei dizendo hoje que ninguém vai ser bom o suficiente para dar só. Grave isso, não sou boa o suficiente para dar só. Não sou bom o suficiente para dar só. Preciso de alguém que me apoie sempre. Preciso de alguém que me trabalhe comigo para que tenha melhor pago o meu trabalho. Preciso de alguém que me dê força. Preciso de alguém que me aqueça, né? Me dê ânimo. Não é para ser sempre, toda hora, todo momento, mas em algum momento eu vou precisar. Né? Por isso é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. E aí, nesse mesmo contexto, a gente vem falando da experimentação de Moisés, que tentando acertar, fracassou. E a dor do fracasso fez com que ele se refugiasse na fuga. E a fuga levou ele para terras áridas. Ele buscou fora dele aquilo que tinha dentro dele. Ok? E sempre vai ser assim, né? A gente vai buscar lugares que reflitam o nosso interior. E aí, como você está? Eu ainda volto a dizer, quero que você localize os lugares de isolamento dentro de você. Tem lugares dentro da sua vida que você se isola? Tem lugares dentro da sua vida que você... Hã? Sim, essa foi da semana passada, inclusive. Tem lugares dentro de você, lugares na sua vida que você se isola, ou tem lugares na sua vida que você isola o outro, que você não permite que o outro se relacione, ok? Deserto é lugar que as pessoas ficam por desobediência, ou por feridas também, por, às vezes, a identidade marcada, né? Oh, muito frio. A Camila disse que ela tá muito frio. Deus me livre de estar num lugar muito frio aqui. Já basta o frio de feira de Jesus. De Vitória entrou, Jessi Nogueira entrou. A Ixeira tá aqui. Por que Cris tá aí? Ó pra cá, ó. Também eu quero estar na próxima. Eu quero me inscrever, só vim. Ó. Eu fui convocada para produção. Ela tá ajudando a gente na produção, nas inscrivianças na produção. Mas a porta tá aberta, minha filha, pode vir. Né? Pode vir, vai ser uma honra ter você aqui conosco. Pastora, não posso ir para produção. Vamos tomar um chá, quero um pedacinho também. Vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá. Quero chá que a senhora quer, eu bate-papo. Ó, Rene, Jaque, Sandrinha, Vanei, disse que também quer chá. E não é para chamar só a mim não, que eles também querem chá, que elas também querem.
o chá. O chá é com a produção, ok? Tem algum lugar que você foge de Deus? Tem algum lugar, nesse momento, em que você está fugindo de Deus, fugindo da voz de Deus, fugindo do pastoreio de Deus? Tem algum lugar na sua vida que você está fugindo do destino profético que Deus colocou para você? Tem algum lugar na sua vida que você está fugindo de Deus? Essa é a primeira pergunta nessa noite. Entra nessa noite, nessa live, nesse encontro. E a segunda seria: você está fugindo de você? Tem algum lugar em que você está fugindo de você? A gente foge da gente mesmo, sabia? Às vezes a gente foge de se encarar, de se ver, de se reconhecer, de assumir determinadas coisas dentro de nós, boas e ruins. Você está fugindo de você? Tem algum lugar que você está fugindo de você? E a terceira pergunta, mal óbvia, você está fugindo de alguém, do outro? Fugindo de um relacionamento com alguém, fugindo de uma conversa, fugindo de encarar algum faraó, encarar os hebreus, né? Aqueles a quem você vai ajudar. Os hebreus era aquele que Moisés ia ajudar. E faraó era aquele que ele ia desafiar. Às vezes a gente foge de faraó, às vezes a gente foge dos hebreus. E às vezes a gente foge dos dois. Às vezes a gente foge de quem a gente deve desafiar, né? Das circunstâncias que nos desafiam. E às vezes a gente foge das circunstâncias que deveríamos ajudar. E aí eu volto a semana passada. Tem alguém que você deveria apoiar que não está apoiando, alguém que você deveria animar que não está animando, alguém que você deveria trabalhar por que não está trabalhando, ou alguém que você deveria ser a força que não está sendo. E aí, meus amores, vamos fazer essa atividade? Quem topa fazer essa atividade para a semana que vem? Continuo pedindo para que você busque aquele que você precisa apoiar, aquele que você precisa animar, aquele que você precisa dar força e aquele que você precisa dar trabalho. Oferecer trabalho. Ajudar no trabalho. E se existem lugares de fuga, ou de Deus, ou de você, ou do outro, vamos visitar nossos desertos agora, nossos desertos interiores. Vamos ouvir a voz de Deus que fala, né? Que ecoa no meio da sarça ardente, a sarça que arde não se queima, nos chamando pelo nome, alinhando nosso destino, colocando-nos de volta no processo, colocando-nos de volta no caminho. Não vamos ser ovelhas que resistem à voz de Deus. Deixemos que o bom pastor nos guie mansamente a águas tranquilas. Amém? Amém? Desafio você a ser uma ovelha mansa. Desafio você a ser uma ovelha mansa. Quem perde o som da voz de Deus para no deserto, vai para a terra de ninguém, busca fuga como refúgio, torna-se uma terra seca. Quem torna-se uma terra seca busca morar em terras secas. Desafio você a ser uma ovelha mansa. Deixa o bom pastor te guiar. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a casa do Senhor por longos anos será o teu destino, será a tua habitação, será a tua morada. Amém? Eu me despeço hoje das ovelhas mansas. Eu me despeço hoje das ovelhas mansas, daquelas que aceitaram o desafio e que vão dar e quando ser dado, receber, que vão buscar o Egito para enfrentar seus faraós, buscar os seus hebreus para libertar, realinhamento de propósito é o desafio de hoje. Sair do isolamento, andar com relacionamento é o desafio de hoje.
E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que te faça prosperar em todos os lugares e que você prospere fora de você, assim como tem prosperado tua alma. E que a prosperidade nas terras áridas faça o deserto brotar vida, porque quem tem vida dentro de si faz o deserto brotar. Ok? Então, que você prospere na sua vida, assim como a sua alma tem prosperado em Deus. Amém? E que haja reconciliação dos relacionamentos, de você com Deus, de você com você mesmo e de você com o outro. Deus abençoe você. Shalom, shalom. E que Deus nos abençoe.